Você está com a TV Piuí. Olá, você considera adequado o tratamento que a cultura e o patrimônio artístico e histórico recebem no Brasil? Segura aí que a gente já volta para conversar sobre isso. Eu sou a Júlia Moura e esse é o Minuto Losango. Minuto Losango. As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro, Sistema Losango de Ensino. Eu não considero adequado o tratamento que a história, a memória, o patrimônio recebem no Brasil, o patrimônio artístico e o patrimônio cultural. Principalmente como professora de história, eu entendo que tem uma tradição no Brasil de desvalorização do nosso passado, da nossa memória. Às vezes a gente procura o patrimônio, a memória de outros países, de outras nações, e a nossa a gente desvaloriza. E isso ficou muito nítido essa semana com o incêndio do Museu Nacional, onde nós perdemos a história não só do país, 200 anos de história do país, mas também da humanidade. Quando a gente perde fósseis, múmias egípcias, tronos de reis que contam a história não só do Brasil, mas da nação. E eu percebo que a área de humanas como um todo é muito desvalorizada, a pesquisa em humanas é muito desvalorizada, e a gente procura, a gente fica com o resto. Eu entendo que o museu, o patrimônio, está sucateado no país e não há uma preocupação dos governos em valorizar a nossa memória, a nossa história. Às vezes a gente pensa muito no futuro, mas sem passado, sem entender nosso passado, nós não vamos conhecer, não vamos ter um futuro brilhante. Eu não acho que o país trata a cultura de forma correta. Primeiramente, vale ressaltar o exemplo que tivemos do incêndio no Museu do Rio de Janeiro, que o governo não investiu de forma correta para conservar. E outra, além do governo não investir, a população nem sequer sabia sobre a existência desse museu, não dava muita importância. Poucas pessoas, claro, sabiam, mas não dava importância. Então, mostra o descaso tanto do governo, tanto das pessoas em procurar. E outra, o governo não investe em valorizar as culturas africanas nas escolas, como por exemplo. E eu acho que o país fica difícil criar uma identidade cultural. É difícil você falar qual que é a identidade do nosso país, qual que é a cultura do nosso país. Ou seja, não está sendo valorizada de forma correta. Não, eu considero que o Brasil dá muito pouca importância para o tratamento histórico, a cultura, pois a educação brasileira ainda é vista com um olhar muito eurocêntrico. Dificulta a valorização da cultura de outros continentes, que é algo presente no Brasil, devido à miscigenação. Eu acho que é importante preservar a história, porque a gente aprende muito com isso, que é importante valorizar a cultura, preservá-la, principalmente o governo investir mais nas culturas e nesses trabalhos. Eu acho que não, porque eu acho que a população brasileira dá mais importância à cultura de fora do nosso país do que à nossa própria cultura, desvalorizando assim a nossa história. Eu acho que não, porque pelo que aconteceu mesmo há alguns dias atrás, o brasileiro ele só dá valor nas coisas que o país tem e que é nossa cultura depois que a gente perde, porque tinha uma importância muito grande, dá para fazer trabalhos com aquilo, mestrado, várias coisas, e todo mundo acredita que não é importante, porque é coisa velha, não vai fazer diferença agora mais, mas é um negócio que é importante, principalmente aquilo tudo ter acabado por causa de uma falta de verba, de não ter água em um hidrante e pegar fogo no 5º maior museu do mundo. Então eu acho que se a gente desse mais valorização para a nossa cultura, coisa assim não ia acontecer e o pensamento das pessoas iam ter outro rumo. Eu acho que o governo não está dando o devido valor que tinha que dar para todos os patrimônios históricos, culturais que a gente tem no nosso país. Tanto é que o último presidente que visitou o museu que pegou fogo foi o Juscelino Kubitschek, já tem muito tempo, e eles não estão investindo do jeito que devia investir em cultura, nos museus. Se tivesse investido mais, talvez não tivesse pegado fogo, não tivesse perdido tudo que perdeu. E os governantes não estão dando atenção para o que tem que dar de verdade. Se tivesse dado mais atenção e investido mais na cultura, talvez isso não tivesse acontecido. Eu acho que não está tendo o tratamento devido com os museus e tudo, como deveria ter, porque lá tem muitos anos de história, muitas coisas que são únicas, são relíquias.
Então não está tendo o investimento necessário, nem o que devia ter para manter uma coisa tão importante. Igual teve esse caso no Rio de Janeiro, que foi que queimou muitos anos de história ali. 20 milhões de peças históricas e tudo foram embora por causa de uma bobagem de ter água, onde deveria ter para apagar um fogo, uma coisa básica, vamos dizer. Então, falta muito investimento e a população mesmo não apoia, porque né, em um ano a quantidade de pessoas que visitam esse museu é menor do que a que vão de pessoas em um estádio de futebol num jogo, vamos dizer, bom. Então é muito pouco o apoio das pessoas e tudo sobre isso. Então é isso que pensam os estudantes sobre o tratamento dado à cultura em nosso país. Na próxima semana a gente volta trazendo outro tema de interesse aos estudantes. Tchau e até o próximo Minuto Losango. Minuto Losango. As novidades e inovações da maior rede de ensino do Oeste Mineiro, Sistema Losango de Ensino. Você está com a TV Pinhuí. Oferecimento: Estalo Supermercado. Sua família merece o melhor.